Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje eu vou falar sobre desfraude seguro, tá? Porque não apenas desfraude, porque a gente não vai falar só sobre a criança não usar mais fraldas. A gente vai falar sobre a criança que aprende a deixar as fraldas para usar o banheiro convencional, tá? E não voltar mais para as fraldas, tá? Não ter aquela recaída. Oi, Scarlett, lembro sim de você. Tudo bom, meu amor? Um beijo para você, saudade de você e de toda a turma. Vamos lá, gente. Eu sou Josimarinho, né? Acho que vocês já me conhecem, quem está entrando aqui, né, para ver o meu trabalho. Eu sou profissional da educação física, sou professora, sou pedagoga. E as minhas especializações em neuropsicopedagogia, educação física escolar e artes, e sou educadora parental. E o meu maior motivo de eu estar aqui hoje é porque eu sou mãe, tá? Então, através de ser mãe é que eu aprofundei meus conhecimentos para trazer para outras mães que precisam, certo? Então, esse tema é um tema, assim, que a gente precisa falar sobre, né? Todos os temas que eu trago, eu julgo de extrema importância, tá? Mas o desfraude é um desafio, né? É um desafio que a gente enfrenta, tá? E a gente precisa saber muitas coisas. Não é simplesmente acostumar a criança a usar o vaso sanitário, a usar o piniquinho, não. A gente precisa ter uma consciência do que a gente está fazendo para que a criança não tenha recaídas, tá? Pode até acontecer. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, gente, para a gente começar hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando, as mães que estão chegando, tá? E eu preciso alertar que não existe uma idade ideal para começar o desfraude, tá? Nós precisamos observar, compreender e se conscientizar que não existem apenas crianças típicas no nosso meio, tá? Então, a gente não pode fazer aquela comparação, né? De que o filho do primo, o filho da irmã, o sobrinho, gente, não interessa. O nosso filho, ele é único, o seu filho é único, o meu filho é único. O filho das outras pessoas são das outras pessoas, tá? Então, o desfraude, ele é acompanhado de um respeito dos pais, né? Do respeito total do cuidador, principalmente, tá? Então, bora lá. Não existe uma idade adequada, ideal, para se começar. Existem inúmeros casos de crianças que com 1 ano e um pouquinho não quer mais usar fralda. Não quero mais, rasga a fralda, tira. Isso não quer dizer que a criança está pronta para o desfraude. Isso pode sinalizar um incômodo, isso pode sinalizar que a criança está tendo o poder de escolha, né? Ela está conseguindo fazer mais coisas sozinha. Então, ela pode realmente abrir e dizer que não quer, mas não está preparada emocionalmente, psicologicamente, para não usar mais fraldas, ok? Essa comparação ela não pode existir de forma alguma. Nós não temos apenas crianças típicas, né? Crianças que não possuem nenhuma condição, transtorno, comorbidade. Então, a gente precisa avaliar, tá? Que o nosso filho não é igual ao filho de todo mundo, ok? Bem que a nossa mãe nos fala, né? Você não é todo mundo. E realmente, a gente não é todo mundo e o filho da gente também não é todo mundo, tá? Então, aqui, a gente precisa também observar que quando a gente vai ao banheiro, por exemplo, e a nossa criança acompanha, vocês sabiam que isso pode ajudar a criança a ter interesse pelo banheiro? Por quê? Porque ela vai observar. Por que a mamãe está indo no banheiro? Né? O que a mamãe está fazendo no banheiro? O que é isso? Que local é esse? O que é isso que a mamãe sentou? Né? Então, esses comportamentos, tá? Esse tipo de ação do adulto, né? Do pai, principalmente a mãe, porque a criança, por muitas vezes, né? Ela tanto acompanha, quanto muitas vezes ela senta no colo da gente. Isso acontece muito, quem é mãe sabe, tá? Muitas vezes não tem como a gente trancar a porta e deixar a criança do lado de fora do banheiro, né? Porque quem fica o dia todo sozinho em casa com a criança, muitas vezes não tem privacidade, tá? Então, é uma realidade das mães. A gente não tem esse privilégio de usar o banheiro só,
tá? Porque a gente não pode deixar a criança, ou a gente deixa a porta aberta para talvez observar o que a criança está fazendo dentro de casa, né? Usa o banheiro às pressas. Então, se a criança acompanha e observa, é um ponto positivo por essa questão, ok? Cada família tem sua forma de conduzir as coisas. Mas se a criança observa, ela vê, ela vai ter um questionamento do porquê aquilo está acontecendo, tá? Então, aqui eu preciso também trazer para vocês, gente, alguns mitos que podem ser verdade, ok? Mitos que podem ser verdade. Muito se fala, profissionais de educação física, né? Até pediatras, né? Alguns profissionais e alguns fisioterapeutas também, já ouvi falando, sobre a questão do assoalho pélvico, né? Quando a criança ela consegue ter, quando ela consegue prender, quando ela consegue... Para quem não sabe, gente, o assoalho pélvico, ele é montado, né? Ele é uma estrutura de músculos para segurar os nossos órgãos, né? Nossos órgãos internos. Então, ele também é responsável por segurar o xixi, né? E o cocô também. Então, a criança com uma certa maturidade, ela vai saber como fazer isso. E é relacionado a criança subir escadas, tá? Com pés alternados ou pular com os dois pés juntos. Por quê? Para isso, é preciso ter uma força, né? No nosso core, no nosso centro do corpo, né? Nesse músculo. Então, quando a gente faz esse esforço, tanto para saltar quanto para subir escadas, é esse assoalho pélvico, junto com outro músculo transversal, que nos faz ter força no core para poder subir as escadas, fazer alguns tipos de esforço, tá? Então, esse é um mito que também pode ser verdade, mas ele não pode ser julgado como única avaliação para que a criança consiga já estar pronta para o desfraude, certo? Esse pode ser um dos pontos que a criança já tem força para segurar, ok? Mas não é a única coisa. Bom, a criança, né, ela vai adquirindo controle e maturidade. Então, a gente precisa observar, porque muitas crianças, elas não falam, né? Ela pode ter 2, ela pode ter 3 anos, ela pode ter atraso de fala e comunicar o incômodo de estar com a fralda cheia. Mas aí também não é uma questão única. Na verdade, o desfraude, ele é um conjunto de fatores que a gente precisa avaliar para saber se a criança está pronta ou não. E essa observação, quem é que vai fazer? É quem cuida diretamente da criança. É a mãe, é o pai, é o cuidador principal. Quem é que fica com essa criança o dia todo? Ou a criança fica na creche? Então, isso precisa ser observado cuidadosamente e avaliado também, tá? Então, aqui, se a criança tem a capacidade de falar xixi, cocô, pelo menos essas duas coisas que ela acabou de fazer, então ela está conseguindo comunicar que aquilo aconteceu, tá? Então, muitas crianças só comunicam depois que elas fazem, mas isso já é um grande início, tá? Fralda muito cheia, mamã, xixi, mamã, cocô, né? Que começa a incomodar. Já é um início muito legal para que a gente faça essa observação e avalie a criança para que possa ser iniciado o desfraude, tá? Então, aqui, a gente precisa também conversar, gente, sobre a diferença entre a fralda e o banheiro, certo? A fralda, ela é mais confortável de certa forma, porque se a criança ela sente vontade, desde que ela era bebê, desde que ela nasceu, ela usou o quê? Fralda. Ela não usou o vaso sanitário, ela não usou o piniquinho, né? Então, a criança, o que ela fez? Colocou a fralda, sentiu vontade e fez e acabou, tá? Então, quando a criança começa a usar o vaso, ela demonstra interesse, eu quero sentar aqui, ou se traz um piniquinho, piniquinho musical, piniquinho colorido, né? Piniquinho que toca música, enfim, uma série de coisas. Tem vários no mercado hoje em dia e algumas famílias também optam por usar um redutor, né? Um redutor para o vaso sanitário convencional. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer da família fazer essa opção, tá? Do redutor de vaso sanitário. Com
aquela escadinha, né, o suporte para que a criança use. E outra coisa, gente, alerta total. Nunca deixem as crianças sozinhas no banheiro, tá? Deixou uma comida no fogo, vai estender uma roupa, vai fazer outra coisa, não deixa. Porque banheiro é perigo. Banheiro escorrega, pode ter queda, pode ter uma série de coisas. Criança mexer em algumas coisas que não pode. Então, a gente não pode deixar a criança sozinha, certo? Optou pelo redutor. Ali, gente, a fralda, ela já está encostada na pele. Então, a criança, ela vai, tem vontade e faz. Mas o vaso não, ou o piniquinho. Existe um vazio entre o corpo da criança e o local a ser excretado o xixi ou o cocô, certo? Então, aquele espaço, ele pode gerar um desconforto na criança, certo? Então, para isso, a gente também precisa respeitar o tempo da criança. Tem criança que tem medo, né? Tem criança que diz, eu tô com medo. Por quê? Porque ali é um buraco, tá? E a criança não enfrentou aquilo usando fralda. Então, a gente precisa ter um respeito, precisa ter uma segurança, dar uma segurança para a criança. Tudo bem, meu amor, a gente pode tentar amanhã. Você pode mexer no vaso sanitário para que a criança veja como é que funciona, que ali tem uma descarga que abre e fecha. Se é o piniquinho musical, a criança vai ver que ali não é um buraco, ali é só apenas um tipo de bacia, né, pequena, plástica, que a criança vai ver que não tem a descarga de verdade, que é o banheiro. Já algumas outras crianças não têm nenhum problema em relação a isso. Beleza? Então aqui, né, a gente tem um vilão, que é o medo. Gente, esse vilão é terrível e ele pode ser desencadeado por inúmeros motivos. O primeiro deles é forçar, né? Infelizmente, por inúmeros motivos, tá? Algumas famílias forçam que a criança use o vaso. Algumas falam, fralda é muito gasto, fralda é caro. Essa criança já está grande. O filho da minha prima já deixou de usar fralda com 2 anos e o meu filho tem 3, 4 anos e ainda usa a fralda. Como eu falei no início dessa live, desfraude, criança é única, seu filho é único. Não existe outro dele no mundo, tá? Se você tiver gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, cada um deles tem uma digital. A gente não pode comparar as crianças, certo? Então, ela vai ter o tempo dela. E o medo que a criança tem, né, do vaso sanitário, pode ser por muitas coisas. Vou falar uma delas, tá? Uma delas é forçar, né, como eu já falei. A outra dela é aquele buraco, o vácuo, né, aquele espaço, aquele ventinho que bate ali, né, na pele da criança, e a criança pode gerar uma certa angústia, uma certa agonia. Criança que fica sozinha, né? Fica aí, você só vai sair daí do vaso quando você fizer. Gente, eu já vi isso também, tá? Chega várias histórias aqui pra mim, de que você vai ficar aí sentado, dá um castigo pra criança, na verdade, né? Que ela só vai levantar do vaso depois que ela conseguir fazer ou xixi ou cocô, tá? E aí não tem nenhum encorajamento e nada mais do que foi sua obrigação usar o vaso, né? Isso é o que a criança ouve. Então, o que é que isso faz? Isso faz uma trava na mente da criança. Por quê? Porque isso vai gerar diversas coisas. Uma delas é que no futuro ela não consiga usar um vaso sanitário que não seja da casa dela. Vai gerar um medo, tá? E pode gerar constipação, pode gerar um problema muito mais sério psicológico para essa criança, ok? Então, esse vilão, né, que é o medo do pinico, o medo do vaso, ele é um vilão terrível, porque se a gente não tiver cuidado, a criança pode até retroagir, né? Ela pode pode dar um passo atrás e realmente não ter aversão ao vaso sanitário e usar fralda. Gente, eu já ouvi relatos de crianças com 9 anos de idade usando ainda fralda. Por quê? O medo. Porque tinha uma irmã que ria da situação porque ela tinha intestino preso. Então, ficava brincando, você vai explodir, você vai ficar doente, você vai morrer, né? Então, essa brincadeira, né, entre irmãos, desencadeou esse problema, que essa menina com 9 anos ainda estava usando fralda. E não fazia em local nenhum, só fazia cocô na fralda e na casa dela. Entendem? Então, aqui, para o início do desfraude, né?
o que é que algumas mães fazem? Ah, eu vou começar o desfraude. Ele começa por uma decisão dela, né? Ela decide que a criança vai desfraldar e pronto. Quando a mãe toma essa decisão, o que é que acontece? Mesmo que seja acompanhando o tempo da criança ou por decisão da própria mãe, tá? Que eu não recomendo ser uma decisão do adulto, e sim a observação se a criança mostra disponibilidade em vários aspectos para ela poder deixar as fraldas. Acidentes vão acontecer, tá? Porque a gente não controla o xixi da criança. A criança, ela está adquirindo uma certa maturidade, então nem ela, por muitas vezes, vai ter controle do próprio xixi e do próprio cocô. Então, o que pode acontecer? A criança fazer na roupa. Então, se a gente faz uma expressão de que está com raiva, a criança vai pensar, poxa, não necessariamente assim, porque eles não têm a mente igual a nossa, tá? Mas, poxa, então o que eu estou fazendo é errado? Fazer xixi é errado e fazer cocô é errado, tá? Então, qual a nossa reação? Limpar, tá? Agir com naturalidade e dizer à criança, olha, da próxima vez que você sentir vontade, avisa para a mamãe, para a gente tentar usar o peniquinho. Avisa para a mamãe, para a gente poder usar o vaso sanitário. Porque algumas famílias optam pelo redutor, né? Do assento sanitário para que a criança use junto com a família. E algumas mães, né? E a criança prefere também usar o pinico. Não estou aqui para julgar nada disso, tá? Cada família tem sua forma de fazer. Mas a gente não pode tratar com descaso e nem brigar com a criança e nem punir a criança porque aconteceu um acidente. A criança fez na roupa, a criança molhou o chão, a criança fez cocô na roupinha, né? Na cuequinha, na calcinha. A criança molhou a cama, certo? Num cochilo da tarde. Então, a gente precisa ter um respeito muito grande nesse momento. Porque é aprender, né? E o aprender, por muitas vezes, gera medo. Gera medo na gente que é adulto. Imagine uma criança, né? Então, aqui a gente precisa comemorar pequenas vitórias. Da mesma forma que a gente precisa agir com naturalidade. Quando acontece o acidente, tudo bem, meu amor, vamos limpar, vai ficar tudo bem. Da próxima vez a gente usa o piniquinho, da próxima vez a gente usa o vaso sanitário. Por que não comemorar as pequenas vitórias? Existem alguns psicólogos, né, dessa área infantil que falam que não é aniversário da criança para dar parabéns, tá? Alguns neuropsicólogos também. Eu não estou aqui para falar sobre a conduta de alguns profissionais, tá? Existe um profissional bom, existe um profissional que não é bom em todas as áreas do mundo. Mas não existe nenhum problema em parabenizar a criança. A gente só não pode fazer aquela algazarra inteira, porque a vida inteira a gente não vai estar lá para dar parabéns quando a criança vai fazer xixi e vai fazer cocô, né? Mas comemorar as pequenas vitórias. A criança conseguiu usar o vaso. Então, o que a gente pode falar? Nossa, filho, você conseguiu. Que legal, não falei para você que você ia conseguir. Isso é uma forma natural de falar, de encorajar, e não é aquela algazarra e nem solta fogos, ok? O que é mais fácil começar? É o xixi, né? Por muitas vezes, o que é que acontece? Na hora do banho, quando a gente tira a fralda da criança, ela já faz xixi naturalmente. Não é verdade? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com os meus sobrinhos e outros relatos de mães, né, de crianças que passam para mim. Então, é natural tirar a fraldinha da criança e a criança já fazer um xixizinho. Então, naquele momento também é muito legal que a gente fala filho ou filha, né? O nome da criança, como você se dirige à criança, né? Meu amor, né? Eu não sei como você se dirige ao seu filho ou filha, à sua criança. Mas antes do banho, como muitas vezes acontece isso, eita, meu amor, a gente vai tomar banho, tá com vontade de fazer xixi? Vamos aqui usar seu piniquinho, tá? Então aí é muito legal pegar esse gancho para que a criança tente usar, certo? E sempre respeitando. A criança não quer, tudo bem, meu amor, mas tá aqui, ó, disponível para quando você quiser. Sempre falar, tá? Então é muito fácil que a criança, é muito mais fácil, né? Que a criança primeiro use para fazer xixi, beleza? E o cocô, gente, normalmente isso é muito corriqueiro, em muitas situações que chegam para mim, tá? Que a criança, ela use primeiro para o xixi e cocô ela não quer fazer no pinico ou no vaso sanitário.
ela quer fazer na fralda. Isso aconteceu também com o meu filho, tá? Mas o relato do meu filho eu vou contar um pouco mais na frente. Gente, isso é normal, isso é comum e a gente não pode tratar com descaso também. Meu amor, você vai usar? Ele diz, não quer, ele dizia, eu não queria. Se seu filho disser que não quer, tudo bem, tá? Eu não quero fazer aqui, eu quero fazer na fralda, cocô na fralda, cocô na fralda. Porque é mais difícil, gente, é mais desconfortável. O cocô é algo que demora mais para a criança conseguir fazer no vasinho. Ou tem algumas crianças que não têm dificuldade nenhuma, tudo bem. Mas as mães que enfrentam isso, não força a usar o vaso, tá? Vai acontecer, relaxa o coração, respira fundo, segura a ansiedade, que esse momento vai chegar. Isso aconteceu comigo e deu tudo certo, ok? Acompanhar a criança, né? Eu tenho minhas anotações aqui para não esquecer de falar nada para vocês sobre acidentes. Bom, bora lá. Deixa eu só tomar uma água aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta. Bom, gente, eu preciso falar para vocês sobre a experiência que eu tive com o meu filho. O meu filho, ele desfraldou próximo de 3 anos, tá? Ele já fazia xixi, né? E o que eu fiz, né? Vai começar, ele já começou a desfraldar, ele já fazia xixi no vaso e às vezes não queria usar fralda, tomava banho, fralda, mamãe. Ele falou muito cedo, então ele sempre comunicou as necessidades. Bora lá, Ana Cleia Nunes. Primeiramente, bem-vinda, Ana Cleia. Olha aqui outro relato. Gente, olha aqui um relato muito interessante. O xixi da minha filha eu consegui tirar no desfraude, mas o cocô ela ainda não se sente confortável aí no banheiro, no vaso sanitário, né? Ana Cleia, se você puder me comunicar a idade da sua filha, eu seria muito grata, tá? Gente, isso aqui é um relato sobre o desfraude, né? Porque é muito mais comum, é muito mais confortável para a criança ela eliminar o xixi, né? Sem a fralda, mas o cocô realmente ele pode demorar um pouquinho mais de tempo. Então, pode continuar, Ana Cleia, encorajando a sua filha, dizendo para ela, não forçando, né? Olha, filha, tá aqui o vaso. Tem 2 anos e 9 meses, completamente normal, minha querida, completamente normal. Chama ela para ver, né, o vaso, para dar descarga. E eu vou te dar uma dica muito legal, Ana Cleia. Chama ela e dá descarga junto com ela. Olha, filha, você pode fazer cocô aqui, olha que legal. E depois a gente pode dar tchau para ele. Tchau, cocô. Aí ela vai ficar observando, tá? E sempre pergunta, sempre sugestiona. Se ela disser, mamãe, cocô, se você perceber que ela está fazendo cocô, filha, você gostaria de usar o vaso? Ou quando você for, Ana Cleia, avisa para ela, filha, eu vou aqui no banheiro, a mamãe tá precisando fazer cocô. Fala dessa forma mesmo. A gente precisa ter uma linguagem bem clara com as crianças, não faz vergonha, tá? Falar para ela, mamãe tá indo aqui no banheiro, que a mamãe tá com vontade de fazer cocô. Aí você vai e fala, por quê? O que ela vai pensar? A mamãe foi porque ela estava com vontade de fazer cocô. Aí ela vai, o quê? O banheiro associar. Então, sempre observa, tá? Sempre vai encorajando ela, avisando quando você vai. São dicas muito legais e importantes. Não se preocupe, porque ela vai conseguir, tá, Ana Cleia? Você vai perceber. Ana Cleia, se você precisar de mais algumas dicas, você pode ir no meu direct, tá? Vou abrir meu direct para te dar mais algumas dicas para te ajudar, ok? Vou abrir esse espaço para você. E a querida, né? Minha querida Eldoce, que é a Clécia, entrou aqui, até que enfim pegou uma live ao vivo, apesar de saber que não conseguiria ficar até o fim, mas assisti toda que der. Ok, assista! Maravilhoso. Está aí, né? Com o bebê no forninho, sempre acompanhando. E outra princesa maravilhosa de 2 anos, né, Clécia? Então, aqui, eu vou contar para vocês a experiência com o meu filho, né, que é muito parecida com a da Ana Cleia, tá? Que não queria fazer cocô de jeito nenhum no vaso sanitário. Deixa eu falar aqui. A gente comprou, né, compramos, né, eu e meu marido, um vaso que toca música, né, toca música.
Ele é um banquinho também, e a criança pode tampar o vaso e subir, que ele não escorrega, né, para poder alcançar a pia, para escovar os dentes e tal. E um banheirinho super chique, viu? Toca a musiquinha, muito legal, bem parecido com um vaso sanitário de adulto, tá? E meu filho, não quero. E fazendo cocô. E fez cocô até os 3 anos na fralda. Mamãe, eu quero a fralda. E eu dizendo, nossa, que legal aqui. Então, o que é que deu certo comigo, tá? A Clécia está dizendo aqui. Aqui se empolgou com o vasinho. Mas eu estou tão cansada na reta final que não estou conseguindo incentivar. Me sinto até mal com isso. Tem um redutor também de vaso com escada, mas não sei o que é melhor. O redutor, tá? E a escadinha te ajuda bastante. Você está na reta final, né, da gestação. Realmente não é fácil. A barriga fica muito grande, né? Você deve estar linda, maravilhosa aí. Como você sempre foi. Mais bonita agora, né? Que está com o bebê no forno. A escada, ela ajuda muito. Mas sempre dá uma observada, né? Observa, fica ali próximo, tá? Para não acontecer nenhum acidente. Não deixa ela sozinha, de jeito nenhum, tá bom? Ela faz xixi no vaso às vezes, cocô não, 2 anos. Isso mesmo. Tá vendo, gente? Vocês podem perceber que as mães, elas percebem que os filhos, a grande maioria, primeiro é xixi. O xixi é mais prático, o cocô ele vem depois. Então, o que é que funcionou comigo? Primeiro de tudo, como eu falei aqui desde o início da live, respeito à criança, sugestionar, tá? Mostrar para a criança o vaso que não tem nenhum bicho, nenhum perigo, tá? Nada vai acontecer ali, é apenas água e pode falar para a criança, tá? Daqui o cocô, ele vai embora. Ele vai para onde, mamãe? Ele vai para o lixo. Fala que vai para o lixo. Conta uma historinha que ele vai fazer uma viagem, né? Ele vai percorrer por um cano, por uma viagem. Usa uma historinha lúdica, tá certo? E o que aconteceu com o meu filho? Eu levava uma revista. Pela primeira vez, quando o meu filho fez cocô no vaso, foi um dia assim que eu menos esperava, tá? Eu respeitei tanto ele, eu acompanhei tanto, eu incentivei tanto, mostrei o vaso normal, mostrei o vasinho dele, e ele só fazia xixi no vaso, viu? Oi, Lucas, beijo pra você, meu amor. Que o que eu fiz? Eu levei uma revista. Eu disse, filho, olha, que tal a gente esperar o cocô lendo esse livro? Porque ele ama livro. O que é que seu filho ama? Leva junto para o vaso. Leva junto. Qual o brinquedo que ele gosta? Tá com vontade de fazer cocô? Eita, enquanto você tenta fazer cocô, vamos mexer nesse brinquedo aqui? Porque a criança, se você percebe que a criança só não incentiva a gente, pelo amor de Deus, objetos eletrônicos, celular, tablet, por favor, não faz isso, tá bom? Ana Cléia tá dizendo aqui, eu sempre incentivei ela a ir ao banheiro desde quando ela começou a andar. Sempre avisando ela que toda vez que ia no banheiro, ela sempre ia comigo. Ela ama dar uma descarga. Olha aí, gente, Ana Cléia, você tá no caminho certo. Você é uma mãe incrível, tá? E daqui a pouquinho ela vai estar fazendo no vaso. Pode ter certeza. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui ou no meu direct para me dizer que deu certo. Porque você está no caminho perfeito, certíssima. Você é maravilhosa, é isso mesmo, viu? Eu sempre ensinei a minha filha a dar tchau pro cocô. Muito bem, se deixar ela seca a caixa d'água. Gente, criança ama apertar aquele botão, né? Eu, quando era criança, eu amava, viu? Minha mãe me pegava, eu apertando o botão, eu levava cada grito. Bora lá. Muito bem, Ana Cléia, parabéns. Então, o que eu fiz, né? Eu percebi que o quê? Como meu filho ama história, eu digo, eita, enquanto a gente espera o cocô, vamos ler uma história aqui. Aí peguei uma história, fiquei lendo, aí ele fez só um pouquinho. E um cocô muito duro. O que significava? Que de tanto eu convidar, ele estava querendo fazer, só que ele estava aprendendo, né? E se a gente força, imagine se a gente forçar, imagina se a gente brigar, imagina se a gente gritar, imagina se a gente tratar mal a criança, que ela está ali curiosa, mas ela está com medo, mas ela está sendo sugestionada, né? A frequência do cérebro da criança nesse tempo, né? Ele é muito sugestionável, então o que ele fica? Ele pode dizer não, mas ele vai ficar pensando, né? A criança fica pensando ali, e se eu fizer, e se eu não fizer, né? Então, ele fez um pouquinho só e fez um cocô bem duro. Então ele disse, mamãe, eu consegui. E a alegria foi dele. Eu disse, poxa, cara,
É teu vaso, cara, muito bem, bate, a gente tem um bate e toca, e ele bateu, tocou, eu disse, você ainda quer ficar? Ele disse, não. Aí eu disse, posso terminar a história aqui? Ele disse, não. Aí eu disse, então vamos tomar banho, eu vou terminar a história lá no quarto, ok? Ele disse, ok. Então dei banho no meu filho, fui pro quarto e fiquei muito feliz, eu fiquei com vontade de soltar fogos, pular, mas eu não podia fazer isso, né? Segurei a onda. Gente, o que eu não incentivo de forma alguma? Não fale na frente da criança que ela está desfraldando para as pessoas, tá? A criança pode sentir um desconforto enorme, porque o que causa estranhamento para essa criança, o que causa medo para essa criança, se você ficar contando para as pessoas, ficar contando para todo mundo, pode gerar uma insegurança maior, tá? A criança pode até ficar segurando o xixi, ela pode ter infecção urinária. A gente não pode fazer isso, tá certo? Liga pra avó, ai, olha a mãe, olha a sogra. Primeira vez na vida, meu filho fez cocô no vaso, fez xixi no vaso, tá desfraldando. E a criança ali ouvindo, né? Contando as intimidades dela para as pessoas, tá? E você não sabe se seu filho quer que conte ou não. Então não conta na frente da criança. Se você tem o seu marido, né? Ou sua esposa, não sei, você vive só, vive com a sua mãe, conversa em particular e tenta não contar, tá, gente? Porque isso é uma particularidade. Eu já vi até festa de desfraude para abandonar as fraldas. Gente, é o fim dos tempos. Licença, tá? Quem me conhece sabe que eu falo muito, a garganta seca. Eu já vi até festa de desfraude, gente, que é isso? É você mostrar para todo mundo a intimidade da criança. Já pensou você pegar uma particularidade sua, aí vem sua mãe e faz uma festa. Uma festa porque veio sua primeira regra, você menstruou pela primeira vez. Uma festa porque você ganhou o primeiro sutiã. Gente, não é assim. Nós temos nossas intimidades, nossas particularidades. E a criança, ela não quer que conte. Falar para todo mundo, ele tem a língua presa, ele não sabe falar. Não é assim, tá? Então, preserva. Deixa mais quieto, tá? E não se preocupa se a criança... aqui outra... A minha filha já fez cocô no vaso umas 5 vezes, porém eu sempre incentivando ela, dando parabéns para ela, porém só eu e ela, para ela se sentir segura sempre muito... então ela já conseguiu fazer cocô no vaso, né? Ótimo, ótimo, tá no caminho certo. E o que pode acontecer? Pode a criança um dia querer usar o vaso, no outro dia, hoje eu quero fazer cocô na fralda. E aí você pergunta, e o vasinho, meu amor? Muito bem, parabenize, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum nisso, viu? Ótimo, ótimo. Daqui a pouco ela vai esquecer a fralda, vai estar só fazendo no vasinho mesmo. E ela é pequenininha, né? 2 anos e 9 meses. Muito bem, vocês estão ótimas. Maravilha. Então, assim, gente, deixa eu ver, me perdi aqui no que é que eu estava falando. Mas é isso, tá? Eu queria dizer para vocês que a melhor coisa a se fazer é o respeito aos nossos filhos. A gente não pode, nada é forçado. A gente pode negociar, conversar, a gente pode avisar para os filhos que existem regras na vida. Mas quando se fala do corpo, da necessidade fisiológica, a gente não tem, muitas coisas não tem como impor. E essa é uma delas, tá? A gente tá ali lidando com um ser humano em formação, é um pedacinho da gente que tá ali, é um pedacinho do nosso DNA. É um ser humano, então ele precisa de total respeito, amor, e a gente precisa olhar com muito cuidado, tá? Comigo funcionou dessa forma, tá? O meu filho hoje... lembrei o que eu estava dizendo. Muitas crianças, elas usam a fralda, né, perdão, apenas para dormir, tá? Porque o último passo real que acontece na grande maioria dos casos, tá? Pelo menos de todos os casos que eu avaliei, investiguei, pesquisei, é o xixi da noite. Por quê? No sono profundo, a criança ela não tem como segurar. Ali ela está no momento do descanso dela, ela está em total relaxamento. Então, isso, crianças maiores também enfrentam um problema. Existem crianças com 7, 8 anos que fazem xixi na cama.
E a mãe diz, você tá velho, você tá grande para usar xixi na cama. Só que isso pode ter um problema emocional ou algum trauma até de parto, tá? Traumas esses antigos, não é um trauma que aconteceu ontem. São traumas que não foram tratados, que a mãe, por muitas vezes, não tem conhecimento e nenhuma mãe tem a obrigação de saber tudo, tá, gente? Por isso que os profissionais estão aí, tá? Psicólogo, fisioterapeuta também, pediatra, tá aí. Uma série de profissionais que podem ser contratados, né? Consultados para dar essa assistência, né? Para a criança. E o psicólogo também, certo? Porque precisa avaliar o que essa criança está passando. Porque se uma criança de 7, 8, 9, 10 anos faz xixi na cama, o que está acontecendo no inconsciente dela? O que precisa ser observado? Tá? Você passou por algum medo na gestação? Será que você teve medo de perder essa criança? O que aconteceu com você? Então, é uma série de coisas que precisam ser vistas, avaliadas e analisadas com cuidado e jamais envergonhar a criança. Porque no meu tempo, sabe o que acontecia? Cansei de ver a mãe das minhas colegas, quando fazia xixi na cama, grande já, né? Com 9, 10 anos, colocava o colchão na porta de casa para mostrar, para envergonhar a criança, tá? Para que fizesse mais xixi na cama. E o que acontece? Isso só intensifica o medo. Então, isso só faz com que a criança ou não durma, tá? Para não fazer xixi na cama, fique lá em vigília, ou não beba água para não ter vontade de fazer xixi, né? Ou só intensifique esse problema que ela tem e nunca é tratado, e nunca é visto, né? Porque se acontece isso, é porque precisa ser avaliado. Então, se colocava o colchão na porta de casa para que envergonhasse a criança para que ela não fizesse mais. E a última coisa que a criança precisa é ser envergonhada, é ser taxada de preguiçosa. Tem preguiça de ir no banheiro na madrugada. Será que a criança não está com medo de enfrentar o escuro na madrugada? Então, infelizmente, eu vou falar aqui uma palavra, tá? Que é ignorância, mas não relacionada à grosseria, tá? Que aqui no Nordeste a gente chama de ignorante a pessoa que ela é grossa, tá? Eu vou falar a palavra ignorância no caso da pessoa que ela não tem um certo conhecimento, tá? Sobre tal assunto para poder julgar. Então, esse julgamento ele vem sem ter conhecimento do que se está acontecendo. Então, a ignorância é algo que faz com que o ser humano ele sofra muito, tá? Tanto para quem não sabe, tanto para quem é apontado. Então, isso é algo assim que realmente não pode acontecer de forma alguma, porque isso aí não ajuda em nada. Beleza? Então, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês que entraram, participaram, deram um oi aqui para mim. Essa live vai ficar gravada, certo? E os cortes, né, vão sendo jogados aí durante a semana, durante o mês, para que vocês vejam, certo? Toda quarta-feira eu estou aqui para falar sobre um assunto diferente, né? E na segunda-feira eu vou divulgar o tema da próxima live, ok? Então, um abraço muito apertado em todas vocês, nem todos e todas vocês que estão aqui não em busca de ser a mãe perfeita, mas ser uma mãe extraordinária, porque mães extraordinárias existem e eu sou prova viva disso. Um beijo, um abraço apertado e até mais.